E a gente continua a nossa entrevista do quadro Fala Saúde, do JL1, aqui no G1 Pará. E continua a entrevista com o psiquiatra Dr. Igor Luz. Doutor, recebemos muitas perguntas mesmo. E a gente tem aqui a da Luana Alves, do Maguari. Ela foi assaltada 3 vezes em ônibus. Hoje em dia, toda vez que ela entra no ônibus, fica rezando, olhando para todo lado, nunca fica calma. Pode ser o que isso? Como havia sido mencionado durante o jornal, também pode ser um caso de estresse pós-traumático, porque ela sofreu vários assaltos e geralmente a apreensão dela, o medo dela em relação a isso, a assaltos. Então, uma coisa que acontece muito nas pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático é se esquivar, ou seja, evitar as situações semelhantes àquela em que ocorreu o problema, como por exemplo o assalto. Se foi no ônibus, então a pessoa vai começar a evitar andar de ônibus, o que causa prejuízos muito grandes, né? Uma pessoa que precisa andar de ônibus. Eliezer Pereira de Nazaré pergunta se é verdade que a síndrome do pânico é mais comum em mulheres. Se for mais comum, quer saber por quê? Sim, pelos estudos epidemiológicos é mais comum em mulheres, numa razão de 2:1, que significa o quê? A cada 2 mulheres, um homem seria afetado. Por quê, doutor? Olha, uma das coisas apontadas é as variações hormonais que as mulheres têm, que nos homens não é uma coisa tão frequente. E as mulheres, em geral, são culturalmente criadas para ter uma sensibilidade emocional maior. Coisa que, às vezes, o homem até tem quadros de pânico, mas ele não expressa tanto ou então se resguarda mais por questões culturais. A Vânia Miranda de Ananindeua pergunta se ansiedade é um sintoma de síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela é uma das quadros de ansiedade. A gente tem vários transtornos de ansiedade. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, tem o transtorno de fobia social, estresse pós-traumático. A ansiedade, como um todo, é um sentimento humano normal. Sem ansiedade, nós estaríamos mortos, porque, por exemplo, você precisa, às vezes, estar ansioso para estar alerta. Se você vai atravessar uma rua, por exemplo, e você não fica com um certo grau de ansiedade para ver se vem um carro, se você tivesse ansiedade 0, provavelmente você seria atropelado. Só que o problema é quando essa ansiedade toma níveis que, ao invés de te preservar e te ajudar, te paralisa. Ao invés de você conseguir se planejar, pensar e antecipar um problema e conseguir se planejar, você fica paralisado, você não consegue fazer suas atividades do dia a dia. Então isso é ansiedade. E aí nós temos ansiedade patológica. E aí nós temos vários quadros de ansiedade patológica. Dentre eles, um é o pânico, que ele vai se caracterizar mais por ter sintomas físicos mais proeminentes, como, por exemplo, aceleração dos batimentos cardíacos, uma sensação de falta de ar, uma respiração mais rápida. Às vezes a pessoa vai ter calafrios, sensação de dormência, tanto nos braços quanto nas pernas. Pode ter uma sensação de que vai ter um ataque cardíaco. Muitas pessoas têm a impressão de que vão infartar e aí vão para urgências e emergências médicas. E uma pergunta que eu costumo fazer muito para as pessoas quando estou avaliando, e quase sempre a resposta é a mesma, é assim: quando você sente isso, já aconteceu de você tá com esse sintoma, sentir esse mal-estar e chegar na emergência e não estar sentindo mais nada? Aí muitos falam: doutor, acontece isso, eu fico até com vergonha, porque parece para o médico que eu não tive nada, mas é porque os ataques, eles são súbitos e rápidos, eles atingem um pico de 10 minutos e, no máximo, em meia hora eles já passaram. E eles são assim mesmo, ou seja, a pessoa realmente sente, não é impressão de que ela está sentindo. Sente. Ela tem alterações fisiológicas, por exemplo, ela pode ter alterações cerebrais na região de controle do medo, que é a amígdala, e com isso ela tem uma ativação muito grande de um sistema que a gente chama de sistema nervoso simpático. E aí ela tem uma elevação de substâncias como adrenalina e noradrenalina. Quando essas substâncias chegam no coração,
elas fazem aumentar o ritmo dos batimentos cardíacos nos vasos sanguíneos, faz com que os vasos sanguíneos fiquem mais contraídos, alguns, e isso aumente a pressão arterial, por exemplo. Mas isso é tudo passageiro e não tem um prejuízo maior, a não ser, é claro, da pessoa achar que vai realmente perder o controle. A Samira pergunta se distúrbios hormonais podem causar o síndrome do pânico, como tireoide desregulada, por exemplo. Sim, o hipertireoidismo, principalmente, que é um nível elevado de hormônios tireoidianos, pode causar essa alteração de quadros de ansiedade, de pânico, mas também o hipotireoidismo, que já seria a queda, tem outras doenças hormonais como síndrome de Cushing, enfim, também é uma coisa que deve ser avaliada. O transtorno de pânico, apesar de ser muito frequente, ele é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente tem que primeiro fazer exames clínicos, exames laboratoriais, para excluir a possibilidade de outra doença. E caso realmente tudo venha sem alterações nesses exames, aí a gente pensa mais no transtorno de pânico. O Danilo Mendes, do bairro da Cremação, pergunta se todo esse mal-estar, né, da síndrome do pânico pode até levar à morte. É isso que ele diz que é o que mais perturba quem sente uma crise, o medo de que aqueles sintomas todos, como a sudorese, falta de ar, tontura e taquicardia, possam levar à morte. Isso pode realmente acontecer, doutor? Sim, esse é o maior receio do transtorno da pessoa com transtorno de pânico. Além desses ataques, a pessoa costuma, entre as crises, ficar com a apreensão de ter novos ataques. E com isso ela evita certos lugares, evita andar sozinha porque tem medo de passar mal e não ter ninguém para acudi-la. Mas essa sensação, até uma ideia de que você vai ter um ataque cardíaco, não acontece. Tá? Esses ataques são realmente extremamente desagradáveis, mas eles não têm um risco de morte. Tá? A gente tem aqui a pergunta do rival do bairro de Marituba, se ele pergunta se síndrome do pânico pode levar à esquizofrenia. Tem alguma relação da esquizofrenia com síndrome do pânico? Não, direta não. Nenhuma. É claro que, assim, ataques de pânico, a gente tem que diferenciar um pouco ataques de pânico de síndrome do pânico. Ataques de pânico, qualquer pessoa pode ter um ataque de pânico, até uma pessoa que não tenha um transtorno. Num momento de estresse muito elevado, numa situação de perigo maior. Agora, quando esses ataques eles são repetidos, frequentes, né, e a pessoa fica com esse medo de ter novos ataques, é a síndrome do pânico, em termos gerais. A esquizofrenia não, já é uma doença mental mais grave, que geralmente se manifesta no final da adolescência, início da idade adulta, e que a pessoa vai ter questões como delírios, que são ideias falsas, não baseadas na realidade, pode ter alucinações, ouvir vozes sem ter ninguém falando perto dela, ver pessoas ou coisas sem que as outras pessoas também vejam essa coisa. É uma doença muito mais grave e não tem relação direta. A pessoa com esquizofrenia pode ter ataques de pânico, mas isso não é síndrome do pânico. O Rogério Castilho, da Marambaia, pergunta se a síndrome do pânico está associada ao TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Uhum. Não necessariamente, mas tem algumas pessoas com TOC que podem ter também ataques de pânico. Não é o transtorno de pânico. A pessoa com TOC, ela tem ataques de pânico quando relacionadas às obsessões, às ideias obsessivas. Ela tem alguma ideia estranha, que para ela é muito irreal, mas que ela tem que acabar fazendo aquilo. Um exemplo, eu acho que muitas pessoas viram na TV até, foi do Roberto Carlos falando no Jô Soares, que ele foi para uma igreja, ele entrou por uma porta, aquela porta foi fechada por um funcionário, isso nos Estados Unidos, e ele sentiu uma ansiedade, uma agonia muito grande, porque ele tinha que sair por aquela porta, era um toque dele, era uma obsessão. Só sai por onde entra. E numa situação dessa, se alguém disser assim, não, você não vai sair por essa porta, tem outra porta aberta, pode ter um ataque de pânico. A Miriam de Ananindeua pergunta se a síndrome do pânico tem cura com o tratamento.
Olha, com tratamento adequado, estima-se que 60% a 80% das pessoas possam ter resposta com o tratamento. Se a gente está falando de um primeiro caso, se nós estamos falando de um primeiro caso de transtorno de pânico, a gente vai tratar buscando a cura. Agora, se já foi repetido, por exemplo, já fez um tratamento adequado, parou, tentou se dar alta e aqueles sintomas voltam, esse tratamento vai ter que ser muito mais prolongado. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação aqui no Fala Saúde e a gente agradece a participação de todos também.